Bom, pessoal, estamos para mais um dia de aula, né? Hoje nós vamos falar sobre atmosfera, tempo meteorológico e clima. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma das aulas que está sendo postada no canal. As atividades serão postadas durante a semana, tá bom? Bom, vamos falar primeiramente sobre o tempo e o clima. A atmosfera, ou a camada de gases que envolve o nosso planeta, formada por diversos gases, ela tem uma série de importâncias para a vida no nosso planeta. Tá? Mas antes de falar da importância da atmosfera, vamos falar um pouco sobre o tempo meteorológico e o clima. Bom, aqui eu tenho duas imagens que retratam bem o tempo meteorológico e não o clima. Porque o tempo meteorológico é o estado momentâneo da atmosfera. Ou seja, é como a atmosfera está naquele momento. Esse tempo, essa atmosfera, ela pode mudar a qualquer instante. Então, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, que está retratado nessas duas imagens aqui. Eu tenho um momento chuvoso e um momento com sol ensolarado. Perceba que essa senhora, ela sai com guarda-chuva porque quando ela saiu de casa, o tempo estava chuvoso, fechado, e ao sair, pouco depois o sol abriu. Então a mudança que ocorreu aí na atmosfera foi do tempo, porque ele é um estado momentâneo. Aqui ao lado eu tenho um mapa que mostra a previsão meteorológica para o nosso país, onde você tem locais com chuvas, pancadas de chuva, e sol abrindo em algumas áreas. Isso aí, essas duas imagens retratam o tempo atmosférico, tá certo? Já o clima é o estado da atmosfera durante um longo período de tempo, certo? Então, assim, para caracterizar um clima de um país, como aqui no caso tem o Brasil, nós temos 6 tipos climáticos e são caracterizados de acordo com o estudo da atmosfera de cada local ou daquela área durante um longo período de tempo que vai determinar as características desse tipo climático. Se ele é chuvoso, se ele chove pouco, se ele chove muito, se ele é quente, se ele é mais frio. Então essas características vão ser estudadas ao longo de vários anos para assim classificar o tipo de clima daquela área. Já o tempo não. É tanto que quando se faz previsão, o jornal todos os dias dá a previsão do tempo, tá? E essa previsão do tempo, geralmente ela é feita para dias, semanas e pode ser feita até por meses. Mas quanto menor for o tempo, ou seja, quanto mais próximo for, mais curto for o intervalo de tempo, mais precisa é a previsão do tempo. Então, falando de atmosfera, agora, já que a gente falou sobre tempo e clima, a atmosfera ela é de fundamental importância para a vida do nosso planeta. Ela tem uma série de funções. Então, essa camada de gases que envolve o nosso planeta, ela tem uma série de funções em que eu elenquei algumas aqui, como a atmosfera, ela, através da camada de ozônio, ela filtra os raios ultravioletas que são nocivos à população, Então, esses raios ultravioletas são filtrados, que são nocivos aos seres vivos, ela filtra e essa camada de ozônio nos protege desses raios. A atmosfera também ela é um escudo protetor. O que significa esse escudo protetor? Ela protege a Terra contra meteoros, meteoritos e qualquer um outro corpo celeste que entre na atmosfera do nosso planeta. Esses corpos, ao entrar na atmosfera em alta velocidade, eles são incinerados pelos gases que compõem a atmosfera. Um exemplo típico são as estrelas cadentes. O meteoro, ao entrar na atmosfera, ao ser destruído por essa atmosfera, ele vai incendiando esse brilho. O pessoal falam que seriam estrelas cadentes, mas na realidade são meteoros que entram ou meteoritos que entram na atmosfera da Terra e assim são destruídos por ela. Ela também tem uma grande importância na questão que é a atmosfera que fornece os gases indispensáveis à vida, tanto animal como vegetal. E também essa mesma atmosfera, através desses gases, ela ajuda a controlar a temperatura média do nosso planeta através do efeito estufa. Ao contrário do que se pensa,
o efeito estufa ele é um fenômeno natural e indispensável à vida do nosso planeta, porque sem o efeito estufa nós teríamos as temperaturas médias da Terra cairiam bastante, né? Então, podendo até tornar impossível a existência de vida do nosso planeta. Então, o efeito estufa ele ajuda a controlar essa temperatura da Terra e manter essa temperatura da Terra. O problema do efeito estufa é o agravamento do efeito estufa, provocado pela emissão de gases chamados gases de estufa, né, derivado dos combustíveis fósseis, que aumenta a concentração de gás carbono na atmosfera e, consequentemente, vai fazer com que esse efeito estufa ele retenha mais calor, essa atmosfera retenha mais calor do que o normal e assim eleve as temperaturas do nosso planeta. Então a gente tem que diferenciar. O efeito estufa é fundamental para a vida na Terra, mas o agravamento do efeito estufa é o que é um dos fatores responsáveis pelo aquecimento global e elevação das temperaturas e suas consequências em nosso planeta. Bom, a atmosfera, como a gente viu, ela é responsável por várias coisas que possibilitam a vida em nosso planeta. Então a gente eu escolhi aqui alguns tipos de precipitações, os de chuvas, porque nós temos vários tipos de formas de precipitação. Nós temos chuva, nós temos neve, nós temos granizo. E aí a gente vai falar um pouco sobre os tipos de chuvas. Nós temos 3 tipos de chuva, porque as chuvas acontecem quando a água que está em estado gasoso na atmosfera condensa e cai, né, sob forma de chuva, que são as precipitações. Os 3 tipos de chuva dependem da forma como ocorre essa redução das temperaturas e, consequentemente, condensação da água que está suspensa no ar através da evaporação. Bom, primeiro nós vamos falar daqui das chuvas convectivas. Então, como o esquema está bem mostrado aqui, você tem o ar quente, porque o ar frio ele tende a ser mais pesado e o ar quente tende a ser mais frio. O ar quente ele tende a se elevar, a subir, e ao chegar nas altitudes mais elevadas, e nós sabemos que altitude, elementos do clima, quanto mais alto, quanto maior a altitude, menores são as temperaturas, ou seja, quanto mais alto, isso é altitude, mais frio. Então, ao atingir uma certa altitude, a temperatura cai e a água vai condensar e cair sob forma de chuva. Esse tipo de ocorrência, o ar quente ao elevar, atingir altas altitudes, temperatura cair, condensar e precipitar, nós temos as chuvas convectivas. Nós temos um outro exemplo aqui, que são as chuvas orográficas, ou também chamadas chuvas de relevo. O exemplo do desenho está explicando muito bem. O ar úmido, a massa de ar úmida, o vento úmido vem, carregado com nuvens, com água, né, em estado gasoso, então, portanto, quente. E ao elevar-se, vocês estão percebendo aqui, ao elevar-se, devido ao quê? Devido ao relevo, a forma de relevo, né, que serve como um obstáculo, e ao tentar transpor esse obstáculo, ao elevar-se, a temperatura vai cair, né, devido à altitude, e a água vai condensar e chover bastante nessa região. Ao chegar do outro lado, os ventos vão chegar com pouca ou nenhuma umidade. O outro tipo de chuva, nós temos aqui as chuvas frontais. As chuvas frontais são provocadas pelo encontro de 2 massas de ar frio com o ar quente, né? Ao se encontrar esse ar frio, a massa de ar quente com a massa de ar fria, nós vamos ter o quê? Troca de temperatura, né? Vai haver troca de temperatura, vai haver alteração nessas temperaturas, a temperatura cair, a água tende a precipitar, né? Já que houve um choque ou encontro das temperaturas, consequentemente redução dessa massa de ar que estava com temperatura elevada, ela tende a precipitar. Esses são os 3 tipos de chuvas: orográficas, frontais e convectivas. Todas ocorre precipitação da água ou condensação provocada por o que muda é o que vai provocar a redução da temperatura e a condensação das águas, certo? Bom, agora vamos falar sobre as frentes, tá? Bom, o que seria uma frente? Uma frente é um encontro de 2 massas de ar com características diferentes. Vamos supor aqui que eu tenho uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. O encontro dessas 2 massas de ar, como está sendo representado aqui no desenho, eu tenho uma frente, certo? Quando o ar
quente tende a se sobrepor ao ar frio, vamos imaginar, quando o ar quente vence o ar frio, eu tenho o que nós chamamos de uma frente quente. O que vai acontecer com a frente quente? Ocorre aumento da temperatura, né, no local, não é isso? Consequentemente, também vai ocorrer chuvas. Quando a massa de ar fria vence a massa de ar quente, nós temos uma frente fria. Isso acontece quando a massa de ar frio vem com mais força e ela consegue vencer a massa de ar quente. Ou seja, o ar frio se sobrepõe ao ar quente. Isso vai provocar o quê? Queda das temperaturas, mas também provoca chuvas. E nós temos as frentes estacionárias, que é quando a massa de ar quente vence uma massa de ar frio. Aliás, desculpa, é quando as duas massas, quando ocorre um equilíbrio entre as duas massas de ar e esse equilíbrio não provoca nem redução, nem aumento, ou seja, ocorre uma estabilidade entre as duas massas de ar, um equilíbrio entre elas. Essas são as massas de ar, as frentes estacionárias. Nós temos a frente fria, quando a massa de ar fria consegue se sobrepor quente, provocando queda de temperaturas e chuva. Frente quente, quando a massa de ar quente se sobrepõe à fria e ocorre aumento das temperaturas. E a estacionária, quando ocorre um equilíbrio entre as duas. Certo? Bom, a atividade postarei mais tarde, né? Não esqueça de se inscrever no canal.